Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de relações com investidores, M&A e distribuição institucional. E hoje conosco temos o Félix Cardamone, CEO, Flávio Neto e João Consiglio, nossos vice-presidentes. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI. Todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por escrito a qualquer momento através do ícone Q&A, que aparece na barra inferior da tela, informando o nome e a empresa. Lembramos que o material de divulgação em português e inglês já está disponível para download no nosso site na aba Central de Resultados. E antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios do banco, devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Félix para iniciar a apresentação. Extraordinariamente, nesse trimestre, o Félix está em viagem de trabalho, mas estamos acompanhando sua conexão. Por favor, Félix. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Muito feliz por estar aqui fazendo a apresentação do terceiro trimestre. Começando aqui pelo slide segunda página, né? Nesse quinto trimestre consecutivo, né, a gente continua demonstrando aqui uma boa tendência de evolução de Return on Equity, de ROI, como também do lucro líquido, né? A gente tem trabalhado muito forte para a gente manter essa entrega de resultados, vindo muito, né, da melhora da margem, do aumento da nossa produção, né, de uma geração de resultado operacional sustentável, de um forte controle de custos, administração da inadimplência, né, num mercado bastante desafiador no momento que a gente vem passando. Partindo para o próximo slide, na página 3, né? Acho que apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando no mercado de consignado, a gente tem mantido bastante o nosso foco, né, numa execução impecável do nosso plano, né, com foco nos nossos negócios core, como eu disse, e eficiência operacional. Então, em 2023, né, o que a gente buscava era trazer o banco para um resultado operacional positivo. Então, nós focamos bastante na redução de custos, né, no ajuste da estrutura corporativa, quase 60% da diretoria foi trocada, com perfis mais adequados ao momento que nós estávamos passando, né? Uma revisão profunda da nossa estratégia de crédito e cobrança, né, descontinuidade de vários negócios não core, né? Eu posso mencionar aqui, como já falei no passado, né, os negócios de cartão mar aberto, que traziam um alto nível de inadimplência, as parcerias com varejistas também, que a gente descontinuou já em 2023, né, dando continuidade a essa estratégia. Fizemos a venda da nossa participação da adquirente Granito, né, e agora, recentemente, a venda da nossa seguradora de grandes riscos, né, a BMG Seguros, para o Banco da Ecoval, né? Com isso, a gente passa a ter uma estrutura muito mais enxuta e com foco nos nossos negócios core, né? E depois que a gente ajustou, né, a nossa estratégia de crédito e cobrança, nós focamos mais no crescimento de originação, né? Então, esse trimestre a trimestre, a gente vem crescendo bastante a nossa originação. Fizemos também um trabalho muito forte em cima da nossa estrutura de funding, diminuindo a nossa, a nossa captação, né, através de plataformas e acessando mais, né, o mercado institucional, né? Focamos muito na revisão da jornada dos clientes e isso já tem trazido bons frutos para nós, seja em satisfação de clientes, mas também no custo de servir, né? Fizemos um investimento bastante pesado, né, em treinamento e desenvolvimento de times, né, seja
na área comercial, mas também nas áreas de apoio, né? E com todo esse contexto, né, de resultados e do ajuste de estratégia, para nós era muito importante, né, ter o upgrade dos nossos ratings, que consequentemente iria trazer e trouxe, né, um custo de funding mais barato, como vocês podem ver pela frente. Então, nesse período, nós tivemos o upgrade da Fitch, né, de A- para A, né, que foi em outubro de 24, a melhora da perspectiva da Moody's de negativa para estável, que foi em setembro, e o novo rating da Standard Poor's, que está em A, né? Então, e tudo isso fruto, né, dos resultados que a gente vem trazendo, né, e do return on equity, que hoje a gente já roda em regime acima de 10%, né? Sabemos que ainda temos muito para fazer, mas claramente nós já estamos colhendo bons frutos de resultados, de imagem no mercado, valorização do papel, como muitos de vocês aí estão acompanhando, né? Indo para o próximo slide, né, a consequência de toda essa estratégia, né, em cima de três pilares aqui muito importantes, né? Então, primeiro, é a nossa rentabilidade, né, que nós, nos primeiros 9 meses do ano passado, rodávamos a 2,8 de retorno on equity, já estamos rodando a 10,5, né? A nossa qualidade de ativos também vem melhorando constantemente, né? Então, nosso over 90 saiu aí de 5,6 para 4,7, e tendo um bom resultado, obviamente, o reflexo é um capital mais saudável, né? E o capital nível 1, a gente já bateu 10,5% e a Basileia total em 14%, né? Então, isso demonstra que a gente está no caminho certo, que os resultados estão vindo, né? E eu volto a reforçar, né? Num mercado bastante apertado, né? Um mercado difícil, com margens apertadas, aonde o que a gente tem que fazer é trabalhar sempre focado na eficiência, né? Seja eficiência de funding, eficiência de originação e, obviamente, eficiência de custos, né? E indo para o Félix, eu acho que você apertou o botão de mudo. Desde o início da apresentação desse slide, isso. aqui, volta. Pronto. Então, voltando aqui, né? Então, a consequência disso é que a gente está conseguindo ter uma evolução na margem após o custo de crédito, né? Mesmo nesse cenário desafiador. Quer dizer, de 9 meses do ano passado para esse, a nossa margem cresceu em 20%, né? O forte controle de custos, automação de processos, né? Eficiência operacional, que é nosso grande, o nosso grande lema aqui, né? Nesse mercado bastante apertado, né? Vem melhorando bastante, né? Saímos aí de 58 de índice de eficiência para 53,2, né? Então a gente está rodando com maior volume de carteira, com maior volume de originação, mas com as despesas praticamente estáveis, até um pouquinho abaixo do que nós tínhamos no ano passado, e o resultado operacional, né, que está mais de 10 vezes maior, né, comparado também com o mesmo período do ano passado, né? Então, a gente entra num outro patamar de resultado, de indicadores, né, o que demonstra claramente aqui uma tendência que nós estamos fazendo a execução adequada da nossa estratégia. Indo para o próximo slide, né? Slide 6, por favor. A gente entende, né, que hoje, aqui mudou um pouco a ordem, né? A gente entende que hoje, né, nós estamos melhorando bastante, né, o nosso relacionamento com os nossos clientes. O banco já é um banco que tem uma imagem muito consolidada no mercado, né, seja para os clientes finais, seja para os nossos parceiros, né? Então, são mais de 10 milhões de clientes, né, sendo quase 70% com produtos de crédito. Então, os nossos clientes já entram rentabilizados na nossa margem, né? A penetração de seguros vem melhorando, né? O volume de originação, como eu falei anteriormente, né, está mais de 30% acima do mesmo período do ano passado, e aos poucos a gente vem trabalhando bastante no cross-sell, né? Acho que é importante dizer aqui nesse slide que
apesar do consignado estar cada vez mais apertado, acho que a gente montou uma estrutura de originação bastante eficiente, né? Uma estrutura de cessão de carteira bastante eficiente, e, esta originação possibilita que a gente tenha acesso a uma base de clientes com um custo de aquisição positivo, porque o cliente já entra rentabilizado, né? Então, eu poderia dizer que o consignado para nós hoje, ele é, apesar de ser um produto de relevância dentro da nossa carteira, mas ele é um meio para a gente adquirir clientes, para a gente fazer cross-sell, vender seguros, vender outros produtos, né? E mesmo assim eles já entram rentabilizados, né? Então isso é uma coisa que a gente vem evoluindo, volto a dizer, né? Nós ainda temos um bom espaço para progredir, mas a gente acredita que estamos totalmente no caminho correto. E no próximo slide, por favor, no slide sétimo, né, a gente vê que, apesar de, né, nós estarmos controlando muito bem os nossos custos, nós não estamos abrindo mão de qualidade, né? O nosso atendimento aos nossos clientes, né, o slide, a imagem do meio, acionamento da nossa central, né, caiu 34% dos 9 primeiros meses desse ano, do ano passado, para 2024, né? Por quê? Porque a gente tem revisto, como falei lá nas nossas prioridades estratégicas de 24, toda a jornada dos nossos clientes, né? Tudo que a gente pode melhorar, seja no aplicativo, seja nos produtos de forma geral, na comunicação com o nosso público-alvo, né? Na transparência que a gente tem no nosso relacionamento, a estabilidade da plataforma tecnológica que vem evoluindo bastante também faz com que a satisfação dos nossos clientes aumentam, né? Então, vendo aqui, né, por exemplo, as reclamações do Banco Central, a gente caiu 68% no segundo TRI de 24 para o terceiro TRI de 24, né? A gente não está mostrando aqui o ano passado, nesse caso, porque a metodologia do Banco Central mudou, né? Então, as bases não seriam comparáveis, né? O nosso NPS de atendimento está quase chegando aí a 80%, né? O que é um número muito bom, né? E a gente recebeu alguns bons prêmios aqui, né? Seja no selo de prevenção à fraude da Febraban e CNF, como também o prêmio das empresas que mais respeitam o consumidor em 2024. Então, assim, trabalhamos muito na originação, trabalhamos muito na rentabilidade, estamos trabalhando muito forte no controle de custos, mas seja com a melhoria de processos, estabilidade sistêmica, foco na satisfação do cliente, né, e a alocação adequada dos nossos recursos, né, esse crescimento tem vindo acompanhado de uma melhor satisfação dos nossos clientes e, consequentemente, da rentabilidade dos mesmos, né? E se a gente for aqui também, por favor, para o slide 8, desculpa, né? Nós temos, obviamente, investido bastante no desenvolvimento da nossa equipe, né? A gente entende que banco, obviamente, tem que ter sistemas, estabilidade, etc., mas banco é feito de pessoas, né? Então, nós desenvolvemos aqui um trabalho muito forte de treinamento para o nosso time, né? Reforçando muito a nossa cultura, né? Fazendo programas de treinamento da nossa liderança, investindo muito também no modelo ágil, né? Criando squads, OKRs, etc., né? Conhecimentos técnicos, vendas, né? Então, isso também tem ajudado muito, né? Seja no engajamento do nosso time, como também na melhor produtividade do nosso pessoal, né? E é muito legal saber, né, que a gente também, apesar de todo esse esforço, né, além de todo esse esforço, nós pegamos aqui pelo terceiro ano a certificação da Great Place to Work, e a gente teve um certificado que a gente se orgulha muito, que é um certificado de Mental Health, né? Quer dizer, a gente vem crescendo bastante, a gente vem trabalhando de uma forma mais produtiva, mas a nossa equipe e a nossa cultura, né, não abre mão de uma boa qualidade de vida do nosso time, né, de um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Então, com isso, a gente tem uma equipe mais engajada, mais motivada, mais feliz, e uma equipe feliz, consequentemente, consegue fazer um trabalho melhor e atender muito melhor os nossos clientes. E indo para o slide número 9, por favor.
eu gostaria de reforçar aqui os nossos pilares estratégicos, né? Primeiro, né, que a gente tem um mercado endereçável extremamente grande, né? O mercado hoje beira aí quase 100 milhões de clientes, entre aposentados e pensionistas do INSS, funcionários públicos e funcionários privados, que ainda é um mercado que a gente não atua, né? E nos próximos anos, né, entrarão mais de 15 milhões de aposentados neste mercado, né? Então, o nosso mercado endereçável, ele é muito grande, né? Ele tem um potencial gigantesco, né? Nós não precisamos e não iremos, né, buscar outro tipo de público, e a nossa intenção, a nossa estratégia é ser especializado nesse público, né? Existe clientes para nós podermos atender e crescer, né? Segundo, né, que nós temos aqui uma experiência muito grande em atender esse público, né? Esse é o DNA do Banco BMG já por décadas, né, que é sinônimo de categoria e de atendimento a esses clientes, né? Então, nós temos hoje produtos financeiros, seguros e serviços, né, para esse time, né? E cada vez mais, né, a gente entendendo bem a necessidade dos clientes, ajustando os nossos produtos para essa necessidade, né, oferecendo o produto certo para o cliente certo, através dos nossos 3 canais, né? Hoje temos parcerias extremamente estratégicas com os nossos correspondentes bancários, né? Onde a gente tem um ótimo relacionamento de mais de décadas, né? Junto com eles. Segundo, né? Nós temos aproximadamente 800 lojas Help, né? Que fazem um atendimento aí impecável, seja as nossas lojas próprias, como também os nossos parceiros franqueados, né, e espalhados por todo o Brasil. E o terceiro é o canal digital, através do aplicativo e outras ferramentas, como o WhatsApp, etc. Então, essa combinação, né, de uma base de clientes extremamente pujante, né, de produtos e serviços cada vez melhores, né, uma rede de atendimento, seja ela física ou seja ela digital, né? E o foco totalmente em eficiência e no atendimento impecável a esse público, né? São os nossos pilares para que a gente continue entregando resultados cada vez melhores aqui no Banco BMG, né? Então, nós assim, estamos muito felizes e seguros, não só que os resultados têm vindo muito bem nesses últimos 5 trimestres, mas que a gente vai conseguir manter uma tendência positiva para os próximos trimestres e anos seguintes, né? E sempre com muita disciplina de execução, né? E agora que eu passo a palavra para o Flávio para dar continuidade à apresentação. Obrigado, Félix. Vamos falar um pouco então sobre os nossos produtos e negócios. Seguindo aí para o slide 11, a gente começa apresentando a nossa carteira, que continua apresentando um perfil bastante diversificado, não só diversificado, mas também bastante seguro, né? A gente tem aí os Secure Loans, né, que são os produtos de consignado, mais o produto de FGTS, que juntos compõem cerca de 70% da nossa carteira, o que dá esse perfil bastante conservador. E a gente volta a crescer, principalmente naqueles que a gente chama os nossos produtos core, né? Queria aqui dar o destaque para o FGTS, para o cartão benefício e para o crédito na conta, que é o nosso produto de crédito pessoal. O empréstimo consignado, o João vai falar logo mais à frente, mas apesar de uma originação muito forte, a gente acabou fazendo também bastante cessão, o que acabou deixando o crescimento um pouco mais contido. Mas seguindo para o slide 12, a gente apresenta aqui a qualidade de crédito da nossa carteira e a gente vê aqui os principais indicadores. Se a gente olhar a inadimplência over 90 ou mesmo a despesa de PDD líquido de recuperação, são indicadores que estão andando de lado, com um ligeiro crescimento do nosso índice de cobertura, uma vez que a gente vem fazendo provisões adicionais, reforçando o nosso balanço, já tendo em vista a implementação da 4966 no início do ano que vem. Então, a gente já vem se preparando aí para os efeitos que virão. Seguindo para o slide 13,
Antes do João entrar nas nossas carteiras de crédito, eu queria começar falando dos nossos produtos aqui, pelos nossos principais produtos não crédito, né, que são os produtos de seguro. A gente vê um crescimento da emissão de prêmios, tanto na nossa corretora quanto na nossa seguradora, aqui a gente está falando do business de varejo, né? Então, quando eu olho para a corretora, a gente atingiu 266 milhões em prêmios. Quando a gente olha para a seguradora, 101 milhões em prêmios. Aqui a gente tem que lembrar que, em termos de seguradora, a gente divide esse balcão com a Generali, então a gente tem ali um acordo de co-seguro e, por isso, a corretora tem um nível de prêmios maior do que a seguradora. Alguns destaques que eu gostaria de fazer, dois deles são produtos que a gente lançou recentemente e vem obtendo bastante sucesso, tais como o BMG Med e o FGTS Protegido. A gente vem aumentando bastante o nosso nível de utilização de assistências, o que, quando a gente fala, quando a gente consulta, pesquisa clientes, mostra um nível de satisfação cada vez mais alto dos clientes com os respectivos produtos. E dando uma visão macro assim, da nossa operação de seguros, já são quase 9 milhões de apólices, então mostra aí que a gente já tem uma operação bastante substancial, receitas com as operações de seguro já em 54 milhões, e o índice combinado aí de 71%, que de fato mostra que nossa seguradora, nosso business de seguro, é de fato dos mais rentáveis que a gente tem no mercado quando a gente compara com qualquer seguradora que opere, que tem números públicos. Com isso, vou passar a palavra para o João, para ele dar continuidade na apresentação e falar um pouco mais aí das nossas operações de crédito. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Bom, aqui no slide 14, a gente fala um pouquinho do empréstimo consignado, né? E acho que a principal mensagem que a gente tem aqui é que estamos retomando a nossa posição natural de mercado, né? Como o Félix mencionou, o BMG sempre foi sinônimo de categoria, e como sinônimo de categoria no consignado, a gente sempre teve uma presença muito grande na originação, nos nossos vários canais, seja correspondentes, franqueados, digital, e a nossa volta, a nossa estratégia de voltar às atividades core, nos fizeram retomar uma originação bastante importante nesses últimos trimestres, né? Essa originação veio alinhada com uma estratégia de cessão que se mostrou bastante adequada no sentido de que os spreads efetivamente nesse produto são bastante apertados. Independente disso, os nossos clientes que são originados através do empréstimo consignado acabam sendo também objeto de uma estratégia de cross-sell com outros produtos, onde a gente faz não só o empréstimo, mas o cartão consignado, o cartão benefício e o crédito na conta, que é o nosso crédito pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre eles e ver como a gente conseguiu retomar o crescimento nessas carteiras. E assim a gente originou muito mais, cedeu uma parte significativa desses empréstimos e retomamos um crescimento na carteira mais moderado, mas retomamos um crescimento. Indo para a página 15, a gente tem aqui o nosso cartão consignado, o cartão benefício, no qual a gente tem bastante segurança na originação e na formalização, uma vez que a gente implantou uma formalização através de gravações de vídeo com todos os nossos clientes. Isso tem se demonstrado uma estratégia muito interessante no sentido de evitar qualquer problema na originação, ações cíveis e etc. E retomamos o crescimento dessa carteira, liderado principalmente pelo cartão benefício, como a gente pode ver aqui no gráfico da direita. Essa é uma carteira importante e onde o BMG tem uma participação de mercado bastante grande. No slide 16,
a gente mostra que o que a gente tem feito nos produtos de varejo PF, ou seja, a gente retomou o crescimento da carteira de FGTS. Então, depois da cessão feita no primeiro semestre, essa carteira já voltou a crescer de maneira importante. E também estamos tendo bastante sucesso na estratégia de cross-sell com os nossos produtos de crédito pessoal, o CNC, e que também é um produto onde a gente identifica que a gente tem uma participação menor do que o que seria a participação natural do Banco BMG. E aqui é uma carteira que tem já apresentado uma retomada importante e deve continuar nesse mesmo trend nos próximos trimestres. Sempre com bastante conservadorismo e entendendo exatamente para quais clientes a gente está estendendo esse crédito. Se a gente for para a página 17, a gente pode falar um pouquinho do nosso negócio de atacado, onde a carteira do mundo empresas, né, tanto o middle quanto o corporate, ela retomou o crescimento. E aqui a gente tem operações bastante seguras, garantidas, sem concentração de tickets ou clientes, né? Então, a gente tem uma operação de atacado que ela é bastante segura, não é tão relevante quanto as carteiras de consignado e as carteiras secured do varejo, mas é uma carteira que vem crescendo com segurança e rentabilidade. Acho que o destaque principal aqui a gente tem que dar para toda a nossa estratégia de atuação no mercado de capitais, onde, junto com a nossa investida Araújo Fontes, a gente foi coordenador de 32 ofertas, e das quais 20 participamos como coordenador líder, demonstrando aí muita vitalidade e a habilidade de atuar nesse mercado de operações mais estruturadas. Passo aqui a palavra para o Danilo, se, por favor, quiser continuar. Obrigado, João. Obrigado. Indo aqui para o slide 19, começando a falar da margem financeira, foi muito impactada nesse trimestre, justamente pelo crescimento da nossa carteira core, pelo crescimento da nossa operação core, influenciado aí pelo crescimento do crédito pessoal e também contribuindo com essa geração de receita. Quando a gente olha para o lado direito aqui dessa tela, a gente vê justamente a mesma tendência, com um pouco menos crescimento, justamente pelo crescimento da originação que o João acabou de comentar, que tem grande parte dessa comissão paga à vista, né? Então, gerando também maior acúmulo de juros em resultados futuros. Vindo para o slide 20, importante destacar aqui como que o banco vem conseguindo manter a sua despesa em patamares bem estáveis. Praticamente andou de lado nesse último trimestre, mas quando observado os últimos 5 trimestres, ele vem andando relativamente de lado a despeito do crescimento da originação, crescimento da carteira, destacando realmente que a cultura de custo implementada no ano passado está ficando cada vez mais enraizada. Vendo aqui as despesas de ações cíveis, não obstante o leve aumento nominal que teve nesse trimestre, a gente considera que está relativamente estável e permanecendo em patamares inferiores quando comparado às nossas receitas de crédito, que é uma métrica muito importante. Tivemos sim um crescimento na entrada de ações, mas o mais importante foi o crescimento nos êxitos dessas ações cíveis que aconteceram nesse último trimestre, demonstrando também a pujança do banco na sua capacidade de defender essas ações, dadas as melhorias eloquentes apresentadas pelo Félix no início da apresentação, no atendimento e na formalização desses créditos. O resultado disso é justamente uma eficiência melhorando bastante. Quando a gente olha aqui desde o início do ano, né, no quarto trimestre do ano passado, quase 57%, chegando aí em 51,8% nesse trimestre, também trazendo aqui a combinação do controle de custos efetivos com a melhor geração de receita, com a melhor margem que o banco vem buscando. No slide 21, a consequência dessa soma desses resultados, da margem e do controle de custos adequado, é justamente aqui a gente apresentando quase o dobro do resultado operacional do que foi o terceiro trimestre do ano passado, trazendo essa tendência positiva no crescimento do resultado operacional, que a gente vai ver no futuro, nos próximos slides aqui, que é muito positivo também para a estrutura e base de capital. E assim a gente pode avançar para o slide 21,
aonde que aqui na estrutura de captação do banco, o banco vem fazendo um trabalho também muito forte no seu lado de ALM. Quando vocês observam aqui o caixa no primeiro trimestre do ano, em patamares ali superior a 5 bilhões, né, 5,8 bi, 5,6 bi em dezembro, era devido justamente ao fluxo de vencimentos que o banco tinha nesses últimos 2 trimestres. No segundo trimestre e no início do terceiro tri, tinha um fluxo de vencimento e por isso que o caixa estava mais elevado. Agora, com a continuidade, né, com esse reperfilamento desses vencimentos sendo feitos, a gente chega aí com caixa no patamar de aproximadamente 1 PL. Tudo isso a questão do casamento dos ativos e passivos, muito bem endereçado, 24 meses aqui para o lado do passivo e 22 meses para o lado do ativo, e um LCR aqui que representa a liquidez dos próximos 90 dias acima de 360%. Do lado direito dessa apresentação tem uns grandes destaques. O primeiro dele é o trabalho que o banco vem fazendo justamente no reperfilamento do perfil dos seus produtos. Antigamente tínhamos ali uma alta concentração em depósitos a prazo, que por mais que seja um produto adequado e que enderece bem a questão de liquidez e ALM, ele tem um custo relativamente mais caro, seja pelos seus depósitos compulsórios, seja também pelo custo que é pago pelo FGC, que o banco precisa pagar para o FGC. Assim, o crescimento foi muito saudável nas operações dentro do mercado institucional, onde a gente sai de 5 bilhões para mais de 9 bilhões, um crescimento de 76% nesse trimestre, reduzindo aí a participação do depósito a prazo de cerca de 82% para cerca de 73% nesse trimestre. E além dessa melhoria eloquente na estrutura do passivo, vimos também ao longo de 2024 já uma melhoria muito importante em 2 grandes produtos que têm sido instrumentos de captação no mercado institucional, que foi justamente a letra financeira, que a primeira emissão saiu a CDI mais 1,90, isso em abril desse ano, e agora em outubro, mesmo prazo, mesmo volume, conseguimos fazer uma emissão a CDI mais 1,50. Do lado da debêntures, a primeira, né, que tem uma referência aqui de 5 anos, foi em maio desse ano, com prêmio de risco aqui em CDI mais 1,80, e a segunda agora liquidada em setembro, com prêmio de risco também, na mesma estrutura, mesmo rating, já CDI mais 1,20. Isso, além dessa melhoria no prêmio de risco, o que é muito importante destacar é o aumento da quantidade de ordens e o aumento da participação de investidores institucionais dentro dessas estruturas. E assim, vindo para o slide 23, a consequência dessa melhora na geração de resultado, qualidade de ativos, também reflete aqui na base de capital do banco. O Basileia já vinha numa crescente já há alguns trimestres, nesse trimestre aqui já apresentando leve consumo de crédito tributário e um empilhamento de capital principal, passa a gerar uma dinâmica positiva, principalmente quando observado aqui o nível 1 da base de capital, que sai do primeiro TRI de 9,7 para 10,5 nesse último trimestre, atingindo um Basileia total de 14%. Não obstante, entendemos aqui que está bem adequado esse nível de capital. Ainda temos uma referência aqui de MTM de títulos públicos, que através da estrutura de hedge account fica marcado no nosso patrimônio. 70% desses títulos vencem até o final do ano de 2025. E assim, 70% desse 0,6 ainda volta para a base de capital até o final do ano que vem, deixando assim uma estrutura muito bem adequada, como o Flávio também comentou, para a gente enfrentar aqui os desafios da 4966, mas principalmente para endereçar o crescimento sustentável das operações do banco. E dessa forma, eu encerro aqui a apresentação e iniciamos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por meio do ícone Q&A, que aparece na barra inferior da tela, informando o nome e empresa. E agora, vou pegar aqui a nossa primeira pergunta, vem do... Um segundo. Vem do Rafael Tavares, da AF Invest. Bom dia, parabéns pelos resultados. Como está a sensibilidade da carteira do banco com as taxas de juros? Quais impactos devemos esperar dessas aberturas de curva nos próximos números do BMG? Sobre consignado, como estão vendo o produto? Dado que os juros subiram, não vimos o mesmo movimento no teto do produto. Quais são os impactos que vêm para o negócio do banco? Flávio, poderia começar com essa resposta, por favor? Vou começar aqui, o João, se quiser, fica à vontade de me completar. Mas, primeiro, com relação à sensibilidade da carteira, a nossa carteira está bem protegida, tá? A gente tem hoje grande parte da carteira que a gente tem hedge com relação à taxa de juros, então a gente não deve ter maiores impactos no nosso estoque.
É verdade que, porém, que quando a gente olha para o futuro do negócio, tem sim um ambiente altamente desafiador. O produto está com o menor spread histórico em termos de novas originações, né? Se a gente olhar o nosso custo de funding, a gente olha ali um DI de 2 anos, DI de 3 anos, e compara com o yield do produto, né, com a taxa do produto, isso está bem apertado. Agora, a gente tem alguns deveres que a gente vem executando, né? A gente, primeiro, fez um trabalho muito forte de eficiência, de redução de despesas, para, dado que essa é a realidade, a gente tem que se adequar. Segundo, o João mencionou, mas a gente vem trabalhando muito no nosso cross-sell, né, de como é que a gente consegue fazer cross-sell de produtos que deem mais rentabilidade. E, por fim, a gente tem usado bastante aí das cessões de crédito, que, dado que o produto consignado está com um carrego bem aquém do que já teve em outros tempos, a gente vem reciclando esse capital através de cessões de crédito. Não sei se tem algum ponto aí que você gostaria de complementar, João. Não, acho que só de uma maneira geral, a gente dizer que é uma pena que a gente não possa operar com todos os públicos que a gente gostaria, né? Então, aqueles públicos que têm mais risco, efetivamente, a gente não pode fazer a oferta que a gente gostaria de fazer em função do spread tão apertado. Então, a gente está selecionando para aquele público que a gente consegue ver alguma rentabilidade e isso efetivamente se transforma em uma redução da oferta que é menos do que aquilo que a gente gostaria de servir, e levar para os nossos clientes. Bom, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Ávila da Varos. Também eu acho que um pouco em cima dessa última pergunta aqui, uma parte, mas eu vou fazer ela completa, João. E aí você complementa, por favor. Bom dia, parabéns pelo resultado. Gostaria de saber como fica o apetite de consignado ao INSS com o teto da taxa de juros, não acompanhando o aumento da Selic. E, se possível, o BMG pensa em operar no consignado privado que está sendo desenhado pelo governo? Então, obrigado, Danilo. Acho que um pouco em linha do que a gente vinha falando, efetivamente o que acontece é que a gente acaba selecionando os públicos. A gente tem a sorte de ser um banco que estava operando nos nossos produtos core, com um share menor do que o nosso, que seria natural. Então, a gente foi capaz de oferecer para clientes com menor inadimplência ou menor risco a oferta de consignado, como a gente fez para retomar a nossa posição. Independente disso, é claro que a gente poderia estar oferecendo para muito mais clientes e aposentados, caso a gente estivesse no patamar normal de mercado. Do ponto de vista do consignado privado, a gente entende aqui que essa efetivamente é uma oportunidade importante. É claro que é um produto completamente diferente do consignado INSS, quando você tem uma ligação direta com um risco muito seguro. Agora, efetivamente, se a gente conseguir fazer de uma maneira fluida e que o mercado consiga concorrer de maneira livre para oferecer para os clientes de acordo com o seu risco e o seu próprio fluxo de recebimentos, aquela que é a melhor solução para cada cliente, acho que esse mercado pode ser tão grande quanto o mercado do INSS. Obrigado, João. E tem uma do Frederico Penido aqui, que vai um pouco nessa direção, mas com um olhar mais de do ambiente competitivo. Vou fazer a pergunta literal aqui. Vários concorrentes do BMG estão reduzindo o apetite no consignado em função do teto de juros e a expectativa de redução do spread. Como ser competitivo nesse mercado? Acho que também é um pouco mais do que a gente vem falando, né? Primeiro, a gente tem que ser muito eficiente dentro de casa, fazer a nossa lição de casa. Eficiência é o nome do jogo. A gente acha que os spreads de hoje não são sustentáveis ao longo do tempo, então, efetivamente, deve ter alguma movimentação em algum momento, mas a gente não conta com isso. O que a gente tem feito é basicamente
originar, ceder as carteiras que a gente vai originando e utilizar essa originação para fazer outras operações e o cross-sell dentro da nossa base com produtos que, no conjunto, dão um bom retorno para o nosso banco. Obrigado, João. A próxima pergunta vem do Eliseu Soares de Oliveira. Bom dia, parabéns pelos resultados. Dadas as medidas de reestruturação tomadas, inclusive na venda de ativos, como vocês veem o banco no longo prazo? Como o banco se colocará no mercado? Seria focado no consignado ou mais diversificado? Félix, poderia nos dar um pouco de luz sobre essa pergunta? Sem dúvida. Obrigado pela pergunta. Olha, o primeiro, realmente, como os meus colegas já falaram, hoje nós estamos operando o mercado consignado nas margens mais apertadas dos últimos 15 anos, né? Então, isso é realmente muito desafiador, né? E como o João mencionou, a inadimplência do consignado, ela é muito focada no óbito, né? Então, consequentemente, né, as pessoas cada vez mais, os mais idosos, né, acabam tendo um percentual de óbito maior do que os clientes com menos idade, então os recém-aposentados, né? Então, essa margem apertada faz com que não só a gente, mas o mercado de forma geral, trabalhe de uma forma mais restritiva, né? Diminuindo o apetite de concessão de crédito para um público de baixa renda, né, e mais idoso, né? Então, a gente entende que isso é insustentável, é, já é insustentável, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, quer dizer, nós, reforçando aqui o que o João falou, né? Nós não estamos deixando de trabalhar com o produto consignado, mas nós estamos sendo mais seletivos, né? Obviamente, para proteger uma margem que é uma margem historicamente muito apertada. Então, isso é um ponto que nos preocupa bastante, né? E, obviamente, a gente poderia estar produzindo muito mais, nós poderíamos estar atendendo muito mais gente, né? Numa taxa de juros que é a taxa de juros mais barata do mercado, né? Mas a forma com que hoje as taxas de juros, né, o teto da taxa de juros do consignado estão sendo administradas, né, vis-à-vis o custo de funding, né, faz com que o nosso crescimento nesse segmento fique limitado, né? E não só no nosso caso, mas também no mercado de forma geral. Acho que não só os números mostram, mas também a declaração de vários colegas aqui, CEOs de bancos, que já fizeram essa divulgação de resultado. Então, assim, eu queria manifestar, antes de mais nada, aqui a minha preocupação, né, sobre esse tema, né? Isso posto, é importante dizer que o nosso foco não é o produto consignado, né? O nosso foco é o cliente aposentado, né? E como eu mencionei anteriormente, né, existe um público gigantesco para ser atendido ainda nesse mercado, né? São mais de 50 milhões de clientes, né? Então, o público endereçável, ele é muito grande, né? Agora, para poder atender esse público, né, nós precisamos ter, primeiro, uma eficiência operacional muito grande, né? Então, a gente vem trabalhando muito forte nessa manutenção do custo, né? E os números demonstram isso, né? A gente mostrou aqui a partir do começo de 2023, mas na realidade os nossos custos estão flat mesmo comparado com a média de 2022. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Nesse mercado desafiador, a gente tem que ter um custo operacional extremamente baixo. O custo de servir tem que ser baixo. Eu acho que esse é o primeiro ponto e é isso que a gente vem trabalhando, né? E como é que a gente tem esse custo de servir baixo, né? Através de um investimento muito forte que a gente vem fazendo na evolução da nossa plataforma tecnológica e na evolução da nossa plataforma operacional e evolução da nossa plataforma de dados, né? Nós não estamos deixando de investir
né, na modernização da nossa plataforma, focada através de microserviços. Estamos fazendo uma migração importante para o cloud service, né, o que vai fazer com que a gente tenha muito mais flexibilidade, escalabilidade, estabilidade e baixo custo, né? Isso aqui é fundamental, né? São pilares que a gente está construindo, assim, que acaba não aparecendo no dia a dia, né? Mas são os pilares para o nosso crescimento, né? E isso é um processo que a gente acompanha assim muito próximo, e quando a gente olha os custos, a gente não está abrindo mão disso, né? O que nós estamos fazendo é alocando os nossos recursos no lugar correto, né? Que é ter uma base muito forte de estrutura, né? Como eu acabei de mencionar. Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente tem um público altamente explorável ainda, explorável no bom sentido, né? E a gente tem que ter, né? E a gente está desenvolvendo esta plataforma tecnológica assim a passos largos, né? Claramente, né? A gente já está vendo muitos resultados nesse sentido. O segundo é um investimento pesado no nosso pessoal, né? Então, equipe de vendas, equipe de tecnologia, implementação do modelo ágil para a gente ser mais produtivo, a gente ser mais rápido e etc., né? O terceiro são os nossos produtos e serviços, né? Cada vez mais a gente ter produtos e serviços que vão ao encontro da necessidade desse público, né? Então, os nossos produtos consignados, cartão, seguros, aplicativo, todas essas jornadas, elas estão sendo revistas, né, para esses clientes serem melhor atendidos e mais fidelizados. Então, o cross-sell aumenta, a rentabilidade por cliente aumenta, o custo abaixa, né? Tendo resultado operacional, a gente acaba tendo um rating melhor, consequentemente, o nosso custo de funding também cai, né? E uma administração do público core na inadimplência para a gente jogar a inadimplência para baixo, né? Então, assim, o crédito consignado, ele passa a ser, obviamente, ele tem que ser rentável, e a gente quer buscar essa rentabilidade, a gente tem buscado através de cessão e carregar um pouco disso, mas ele passa a ser um meio de aquisição de clientes, né? Então, eu acho que os resultados mostram isso claramente. Nós estamos fazendo um reposicionamento do banco, uma evolução do banco, que tem uma marca espetacular, um balanço bastante sólido, um relacionamento com correspondentes bancários, uma rede de distribuição através dos nossos franqueados e loja própria muito consolidado, e o nosso reposicionamento ele está se dando no pior momento do mercado, né? E a gente entende que esse momento de mercado ele não vai perdurar, né? Porque ele não é sustentável, né? E todo o mercado tem deixado isso muito claro, né? Então, na hora que o mercado melhorar, né, fazer todo esse posicionamento, né, o reposicionamento no momento mais difícil, ele é extremamente desafiador e a gente está tendo sucesso nesse sentido. Então, na hora que o mercado melhorar, né, a tendência do banco é que ele cresça em termos de resultado, carteira e etc., de uma forma bastante sustentável. Então, assim, apesar do mercado muito difícil, eu vejo com muita tranquilidade o futuro e o sucesso do Banco BMG, né? Seja no curto, no médio e também no longo prazo. Obrigado, Félix. Muito completa a resposta. A próxima pergunta vem do Júlio Borba, da Bendorf Research. Oi, pessoal, parabéns pelos resultados. Gostaria de entender as perspectivas para a inadimplência do cartão consignado, que vem subindo bastante, A expectativa é de que suba ainda mais. Poderia abrir também a evolução da inadimplência de 15 a 90 dias? Flávio, poderia nos ajudar com essa pergunta, por favor? Claro, obrigado, Júlio, pela pergunta. Vamos lá, a taxa é restritiva para os dois, né? A gente tem visto esse movimento de queda, de redução de taxa, tanto no empréstimo quanto no cartão. Então, assim, respondendo de forma bem direta, os dois produtos estão bastante apertados hoje. A gente poderia ter, tanto em um produto quanto em outro, uma oferta muito melhor, uma oferta muito mais ampla, como o João mencionou, se não fosse por essa questão da restrição de taxa. A segunda pergunta foi... Dos 15 dias a 90, a formação da inadimplência.
Desculpa. Com relação à inadimplência do cartão consignado, eu estava lendo outra pergunta, me desculpa. Com relação à questão da inadimplência do cartão consignado, a gente vinha, assim, trabalhando num patamar de inadimplência um pouco mais alto do que a gente esperava. A gente teve aí algumas safras que vieram com uma inadimplência ligeiramente mais alta. Essas safras terminaram de rolar agora nesse último trimestre, então a gente espera vir já no próximo trimestre com uma inadimplência um pouco mais limpa, tá, no produto de cartão consignado. Então a gente tem sim expectativa de melhoria olhando os próximos trimestres. Obrigado, Flávio. A próxima pergunta vem do Fernando Gomes, da Angá Asset. Bom dia, pessoal, tudo bom? Parabéns pelos resultados e obrigado pela pergunta. Vemos que outros bancos e o mercado como um todo estão originando cada vez menos crédito de antecipação de FGTS. E isso não se aplica ao BMG, que conseguiu originar nesse trimestre em linha com os anteriores. Qual o diferencial do banco para isso? A chave está na atuação dos Corbans? João, quer nos dar um pouco de luz sobre esse tema? Obrigado, Danilo. É, Sobre o FGTS, eu acho que a gente tem aqui uma estratégia muito interessante, onde a gente combina a originação dos nossos vários canais, né? Então, seja o Corban, seja a nossa rede de franqueados, as nossas lojas Help, seja do ponto de vista digital, a gente tem tido bastante sucesso na originação do FGTS como um todo. Isso tem mês a mês a gente está vendo que a gente tem conseguido acessar esses clientes, o que mostra que o nosso posicionamento de mercado, a nossa marca, ela tem ainda muito a ser explorada. A gente tem um recall muito grande, a gente tem eh, um, um, uma aceitação pelos clientes muito grande e o nosso nome dá muita segurança para os clientes de saber que as operações que são feitas aqui, elas vão ser efetivamente realizadas, né? Então, nesse mercado onde tem muita originação digital, a gente realmente está tendo bastante sucesso aí no FGTS e vamos continuar operando nesse mercado, porque é onde a gente também começou a explorar outros públicos que não só os aposentados. Muito obrigado, João. Tem duas perguntas aqui do Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Eu vou puxar a primeira, depois vou endereçar a segunda aqui para meus colegas. A primeira é: poderia compartilhar com a gente a sensibilidade no lucro para 100 bips de alta na Selic? Acho que como o Félix, eu acho que tratou muito bem esse assunto, quando ele coloca justamente o desafio da alta da Selic aqui, ele está muito mais nesse primeiro momento na incapacidade dos bancos de reverem a precificação do empréstimo consignado, especificamente ali, principalmente o consignado por INSS. Do lado da estrutura de ALM do banco, como a gente viu na tela de passivos ali do Banco BMG, ele tem conseguido fazer uma estruturação dentro da sua base de ALM muito importante, ampliando seus vencimentos e principalmente trazendo também uma redução do seu trazendo também uma redução do seu prêmio de risco pago. Não obstante a isso, né, quando eu comentei ali da redução dos depósitos a prazo, a gente tem também uma redução grande dos compulsórios, né? Dado o custo estrutural do banco, o compulsório está rendendo CDI, o custo de captação do banco é acima do CDI, ou seja, quanto menos compulsório nós temos na nossa base, também temos mais eficiência sobre esse lado. E do lado da estrutura de hedge, o banco ele é bem aderente ao seu hedge de fluxo de moeda aqui também, do lado né, nosso ativo está em pré, grande parte do nosso passivo está em pós-fixado, mas temos também aqui um hedge que protege sobre essas oscilações. E a próxima pergunta vem da resolução também do Eduardo Nishio, né, a segunda pergunta dele, sobre resolução 4966. Impacto no de capital. Poderiam compartilhar as estimativas de quantos bips de impacto no capital vocês terão com a introdução das novas regras da resolução 4966 a partir de 25? E o impacto na provisão. Qual o impacto nas despesas de provisão que o modelo de perda esperada? As despesas de provisão aumentarão quantos por cento em um cenário de crescimento? Flávio, poderia nos ajudar com essa Vamos resposta? lá. Obrigado, Nishio, pela pergunta. Vamos falar então de 4966. 4966 ela tem dois grandes impactos, tá?
Um é no lado da PDD, né? A gente, em vez de olhar para a perda incorrida, a gente passa a fazer PDD sobre a perda esperada. Então, isso significa que ela antecipa um pouco a PDD, a carteira nascia antes, só quando a gente observava o atraso é que a gente, de fato, fazia uma PDD mais significativa. Agora, ela já, no momento que nasce a operação, você já tem uma estimativa de qual a perda esperada para aquele tipo de carteira, então a operação já nasce com essa provisão. Isso significa, obviamente, que à medida que você está acelerando o crescimento da carteira, ela vai te penalizar mais em despesa de provisão. Se a carteira está andando de lado, está em queda, você tem um benefício aí da reversão dessas provisões, uma vez que a carteira vai amortizando. Por outro lado, ele tem um impacto positivo para o balanço do banco, que tem a ver com as comissões, né? Hoje, por determinação do Banco Central, quando você paga a comissão para originação para o correspondente bancário, você despesa boa parte disso na cabeça, né? Você despesa até 6% na cabeça. Existem outros modelos de comissionamento, é verdade, comissionamentos diferidos, mas boa parte disso acaba sendo despesado na cabeça. Isso, obviamente, machuca o resultado. E com a entrada em vigor da 4966, o Brasil fica também mais próximo a parâmetros internacionais de contabilidade, em que isso é despesado ao longo do prazo do contrato, né? Então você tem um efeito positivo e um negativo. A gente entende que o net disso deve ter um efeito negativo no nosso patrimônio, e a gente está trabalhando para que a gente chegue com a nossa base de Tier 1 Capital em pelo menos 10%. Lembrando que a gente hoje está em 10,5%, e nossa expectativa com a entrada em vigor da 4966 é estar trabalhando num patamar inicial acima dos 10% e, obviamente, construindo isso ao longo do tempo, de forma a criar uma base mais robusta aí de capital Tier 1. Muito bom, Flávio. Obrigado pela resposta. E para encerrar a nossa sessão aqui de perguntas e respostas, uma pergunta do Ivan Gomes. Bom dia, meu nome é Ivan Gomes. Aproveito para parabenizar o Banco BMG pelos resultados. E minha pergunta é como impactará o fato de não arremataram nenhum lote do leilão da folha de pagamentos do INSS a partir de 2025. Flávio, poderia nos auxiliar aqui com essa pergunta? Vou falar aqui, se o João quiser me ajudar também, fica à vontade. Mas obrigado pela pergunta, Ivan. Vamos lá, a primeira coisa é a gente entender o leilão e entender o que foi a nossa estratégia, né? E já antecipando a resposta, assim, não impactará em absolutamente nada, nossa vida segue business as usual. Então vamos entender o que foi o leilão, né? O leilão ele tinha basicamente um pré-requisito que era, independente do lance que você der, você poderia dar o lance mais alto possível, poderia dar R$ 1.000 de lance, só leva quem tem agência. Então, no nosso caso, a gente até tem uma rede de agências, mas como eu tenho basicamente 20 e poucas agências, e não está na nossa estratégia expandir e fazer um grande investimento em abertura de novas agências, a gente entende que a gente tem um modelo de atuação via franqueados e via correspondentes bancários que vai ser, sim, além do, obviamente, do modelo digital, que aliado às nossas agências atuais vai ser a principal força de expansão da nossa operação. A gente entende que se a gente ganhasse algum lote, a gente ia ficar restrito à capacidade daquela agência, que é quem tem a prioridade no pagamento de benefícios. Então, por isso, a nossa estratégia foi dar o menor lance possível, estar habilitado a fazer os pagamentos, estar habilitado a aportar os benefícios, e não só estar habilitado, mas estar o mais competitivo possível. Então foi isso essa era a nossa estratégia, foi isso que a gente realizou, e a gente está extremamente satisfeito com os resultados, dado que não está na nossa estratégia expandir a nossa rede de agências a essa altura. E mais do que isso, acho que um ponto importante aqui para ressaltar é que em algum momento falou-se, inclusive isso estava previsto no edital do leilão, uma exclusividade por 90 dias para os produtos de consignado. Isso aí caiu, tá? Isso aí houve uma decisão da Justiça, houve uma liminar, e o leilão foi feito com essa liminar em vigor, em que ele prevê que não haverá a exclusividade de 90 dias para o consignado. Então aqui segue tudo como era antes, seguimos dentro da nossa estratégia, estamos bem convictos aí que foi uma estratégia acertada para os próximos anos. Vocês têm algum ponto aqui para complementar, João? Não, acho que está muito completo.
Bom, obrigado. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Eu reforço que qualquer dúvida adicional, o time de RI está inteira à disposição de vocês aqui, por e-mail, por videochamada, e gostaria de passar a palavra para o Félix para as considerações finais. Por favor, Félix. Obrigado, Danilo. Bom, queria agradecer a todos aqui por terem participado dessa videoconferência. Fazendo um breve resumo aqui, né? Nós temos um mercado aqui bastante desafiador. Desculpa, Félix, entrou no mudo novamente aqui. Perdão, gente. Então, temos um mercado bastante desafiador, como a gente já falou aqui em várias situações, né? Mas o banco tem balanço, tem estrutura, tem tradição, né? Eu acho que tem uma estratégia vencedora para passar por esse momento, né? Como também, né, já passou por diversos outros desafios nesses 94 anos de existência, né? Eu acho que seja o resultado operacional melhorando trimestre a trimestre demonstra isso, né? A eficiência que a gente tem buscado operacional também melhorando, né? A nossa inadimplência sob controle e com tendências de melhora, a estabilidade, né, da nossa plataforma tecnológica tem ajudado bastante, né? E também acho que a gente passou por esse assunto, mas a gente tem conseguido implementar uma nova estratégia, né, na gestão de ações contra, seja através de uma originação muito mais segura, como o João mencionou, mas também a gestão, né, do estoque, né, tem trazido uma boa perspectiva, né, e também, como a gente já viu aqui, uma melhor e mais barata estrutura de funding e a evolução permanente aqui dos nossos produtos e serviços, seguros e assim por diante. Então, assim, eu estou bastante seguro do caminho que o banco está seguindo para o futuro, né? E eu queria aqui, para terminar, agradecer bastante aqui a equipe do Banco BMG, todo o apoio da diretoria, de cada um dos funcionários aqui que tem atendido os nossos clientes de forma impecável e cuidado muito, né, da nossa questão operacional, desenvolvimento de produtos, etc., né? Outro dia eu assisti aqui um focus group com os nossos clientes e eles elogiavam bastante o atendimento da loja Help, tipo, a forma solícita que a gente tem. Então, assim, nós temos um DNA em cima desse nosso público e este é, né, o nosso principal ativo e é em cima disso que a gente vai trabalhar, né? Queria também agradecer muito os nossos franqueados, né, que cada vez a gente trabalha de forma mais próxima, né, e a gente vem evoluindo junto, entendendo junto, as necessidades dos nossos clientes, né? Então, essa parceria tem um valor inestimável nesse momento e também os nossos correspondentes, né? Que são parceiros aí de décadas e também têm trabalhado muito próximo da gente. E, por último, o apoio aqui incondicional do nosso conselho de administração nesse processo que a gente vem passando e que tem tido, graças a Deus, muito sucesso, né? E acho que a gente tem um caminho longo pela frente, né? Ainda tem muita coisa para fazer, o mercado está difícil, mas eu tenho certeza que nós temos todos os elementos para continuar entregando resultados sustentáveis a cada trimestre. Então, essa era a minha mensagem final, né? E queria agradecer aí a participação de cada um de vocês. Obrigado, Félix. Agradecemos assim a participação de todos em mais uma conferência de resultados do Banco BMG. O time de RI está em inteira disposição. Tenham todos um ótimo dia.